permitir que os lugares entrem dentro de nós. Por isso a missa todos os dias, o momento de reflexão, porque são oportunidades que a gente tem de fazer uma espécie de um retiro, né? De passar alguns dias numa rotina diferente. Nós ficamos muito prejudicados pelo nosso estilo de vida. O nosso estilo de vida dificilmente favorece essa vida interior. Volto a dizer, estamos muito dispersos, a vida muito corrida, é uma característica de todos nós. Se você for pensar, você vive muito mais estimulado do que viveram seus pais, pela facilidade com que nós nos comunicamos, né? Essa é a grande diferença. Qual é o que de fato separa você dos seus ancestrais? A rapidez com que você se comunica, com que você se desloca. Nunca ninguém antes na história teve as facilidades que você tem. Então essa facilidade traz vantagens, mas ela também pode trazer muitos prejuízos. E a gente sabe que um deles é esse. A nossa dificuldade cada vez maior de viver a vida interior. Somos muito estimulados a viver para fora. Você sabe que eu deixei o Twitter, né? Já tem mais ou menos uns 15 dias. E eu não apaguei a conta, mas eu apaguei o aplicativo do meu celular. E foi importante isso para mim, porque eu nunca mais entrei. Porque se o aplicativo estivesse no meu celular, eu teria a tentação de vez em quando entrar ali para ver o que está acontecendo. E sabe que quando eu me distanciei do Twitter, eu comecei a perceber que ele era um grande fator de dispersão para mim. Claro, eu gostava. Sinto falta? Sinto. Porque lá eu me informava, lá eu fazia novas amizades, tinha encontros inusitados, discutia ideias. Mas, às vezes, nós ficamos com essas desculpas, que a rede social é para isso, é para aquilo, e a gente não percebe que ela acaba arrancando de nós um tempo muito precioso. Nós perdemos muito tempo com o nosso celular nas mãos. Às vezes nós perdemos o hábito da leitura. Pode observar, nós líamos muito mais do que lemos hoje. Mas você pode dizer assim, padre, mas a gente está lendo pelo celular. Só que nada é profundo, nada vai adiante. São sempre informações muito rápidas e são tantas ao longo do dia que é bem provável que se nos perguntar amanhã o que a gente viu hoje, nós não sabemos dizer. É aquela expressão de Milan Kundera, né, que nós estávamos refletindo no nosso retiro essa semana. Quem muito sabe, quem muito lê, tende a não saber nada. Quem tem acesso a muitas informações, tende a não saber nada daquilo que leu. Porque o excesso nos perturba e retira de nós cada vez mais a capacidade da concentração, porque nós ficamos muito dispersos. Sem contar o grande malefício que essa vida de muitos estímulos provoca na nossa saúde física. Nunca as pessoas tiveram tanta dificuldade de dormir como nos tempos de hoje. Ou se dormem, acordam cansadas. Por quê? Porque esse estímulo cerebral, né? Nós podemos até dormir, gente, mas quando você fica com o celular muito tempo diante dos olhos, o seu cérebro me parece que leva mais de 2 horas para ele poder entrar em processo de repouso. Você até já dormiu, mas você ainda não está descansando, porque o seu cérebro não é uma tomada que você acende e apaga. Não, é igual uma máquina que quando você desliga, tem um processo de resfriamento, não é assim que funciona? Quando você tem uma máquina em funcionamento, quando você desliga, ela leva um tempo para resfriar. O cérebro é a mesma coisa. Então, às vezes, nós já estamos dormindo, mas nós ainda não estamos, usamos a expressão aqui só para você entender, refrigerados. O cérebro ainda continua com atividades que dificultam o descanso, o repouso. Na peregrinação, a gente sugere até que a gente se desligue um pouco disso. Dá uma notícia lá para a família logo no início do dia, porque às vezes a gente tem a pretensão que se a gente não estiver em casa, nada funciona, né? E às vezes é o contrário.
Às vezes a nossa casa funciona um pouco melhor quando a gente não está dando palpite demais. Então a gente sair dessa pretensão de que a gente tem que falar tudo, de que a gente tem que dizer tudo, que a gente tem que saber de tudo. Não. Deixa seu marido, seus filhos viverem um pouco entre eles criarem soluções sem a sua intervenção. Isso faz bem para eles, faz bem para você. Que depois você vai até ter o direito de morrer. Que às vezes, dependendo do jeito que nós somos dentro de casa, a gente não tem o direito de morrer. Se a gente morrer, nada vai funcionar depois. Ninguém sabe fazer. Não pode ser assim. Eu tenho aprendido muito, sabe? Que ao longo, à medida que o tempo vai passando, você precisa ter as coisas em outras mãos além daquela que estava sempre. Porque as pessoas morrem. E você precisa saber continuar. E as pessoas precisam saber continuar sem você. Então a gente motiva. Vamos sair, vamos viver a peregrinação e vamos permitir que a viagem proporcione a nossa experiência espiritual. Que ela não seja apenas um passar pelos lugares, que também é uma característica nossa, né? Passamos pelos lugares, mas os lugares não passam em nós. Nós não habitamos os lugares. Ficamos sempre muito dispersos, muito para lá, muito para cá. A vida interior, a gente falava aqui no início do programa, né? Que para crescer na sua capacidade de amar, você tem que superar os seus defeitos. Os defeitos são oposições muito radicais à nossa capacidade de amar. O ciúme, por exemplo, o ciúme é um grande obstáculo para o amor. Se você ama uma pessoa e tem ciúme demais dela, o amor precisa ser purificado. É porque o ciúme é uma chaga emocional. Ah, padre, mas não é normal ter ciúme? É um ciúmezinho, de você olhar o outro e dizer, meu Deus, não estou gostando daquilo ali. Mas depois você racionaliza. Porque às vezes os nossos ciúmes não têm sentido. Às vezes tem. Às vezes você tem uma desconfiança que tenha um fundo de verdade. Olha, estou achando que você está me enganando. Ou então, quando você vê o seu filho dando mais valor às pessoas de fora do que às pessoas de dentro, de casa, é normal que a gente se sinta mal ao identificar isso. Mas às vezes o ciúme é resultado de uma imaturidade emocional, de você querer excessivamente o outro na sua vida. Nada que é excessivo faz bem, minha gente. Nem o amor. Ser amado em excesso, eu tenho uma música que diz isso, né? Ser amado em excesso faz tão mal quanto não ser. O amor em excesso sufoca. Você tem que deixar o outro viver. E às vezes você tem que deixar o outro na solidão para ele aprender. Se você insiste em acompanhar e tudo, ele não vive os processos dele. Então a vida interior, a vida espiritual, passa o tempo todo pelo amadurecimento das nossas questões humanas. Nós não podemos pensar uma espiritualidade que não contemple as nossas realidades humanas. É no corpo que você experimenta a vida espiritual. Sendo você essa matéria que também é você. Que você é espiritual, não posso identificar, não posso ver, não posso radiografar, mas você é matéria. Você tem um corpo. E este corpo, essa realidade material em que você está espiritualmente presente, e a gente só faz essa distinção para entender, né? Porque na realidade nós somos uma unidade, eu sou corpo e espírito ao mesmo tempo. É no corpo que o espírito cria os seus efeitos, cria os seus benefícios, tanto é que a vida espiritual, quando bem vivida, derrama saúde sobre o corpo. O contrário também é verdadeiro. Quando eu tenho um descuido com o meu corpo, isso repercute também na minha vida espiritual. Você pode observar que às vezes os nossos processos depressivos, eles são iniciados com o descuido com o corpo. Eu já falei, né? Eu acho que eu já contei essa história aqui no programa, de uma mulher que uma vez eu era bem no início do meu sacerdócio, ela foi no meu confessionário e ela não queria confessar, ela queria desabafar. Chorou muito, estava muito sofrida, muito deprimida.
E ela começou a dizer que o marido não gostava mais dela, que os filhos não faziam questão de ficar perto dela. E aí eu fui ficando tão desanimado, coitado, que a mulher estava na pitimba mesmo, na beira da pinguela, né? E eu falei, o que eu vou falar para essa mulher, pelo amor de Deus, ela já está tão ruim, né? E eu estava ficando ruim também, eu já não estava gostando dela, só de tanto que ela estava falando. Aí eu olhei para as unhas do pé dela, cada cavaco de unha desse tamanho. E eu tive coragem de falar assim, minha senhora, uma pessoa que tem uma unha desse jeito não pode ter mesmo, não pode estar bem na vida. Olha que feiura que estão esses pés. Tudo rachado, tudo trincado. Só precisa cuidar dessas unhas, só precisa cuidar desses... Aí a mulher falou, que é isso, pai, você está doido? E ela começou a chorar. Só que à medida que ela foi chorando, aquilo foi virando um riso. Porque ela achou graça também daquilo que eu falei para ela. E eu falei com amor, eu falei com carinho, né? Eu não falei de maneira grosseira com ela. Olha essas unhas, que sujeira que estão isso. Eu falei, vamos limpar isso. E olha como é interessante as coisas, né? Às vezes a gente fala sem saber por que a gente está falando. E olha como eu fui no ponto nevrálgico. Porque ela disse para mim assim, padre, o senhor me falou uma coisa agora que fez muito sentido para mim. Eu sempre tive muita vaidade em cuidar das minhas unhas da mão e do pé. Sempre. Para mim, padre, era um prazer ir à manicure, cuidar, fazer as minhas unhas. E foi a primeira coisa que eu deixei de fazer quando eu comecei a adoecer. O descuido com as unhas dos pés e das mãos estava intimamente associado ao início do processo em que ela começou a entregar os pontos. Porque a tristeza é assim, né? Se você não cuida, você vai entregando os pontos. Ela vai tomando conta de você. Toda tristeza, é claro, você tem que ter respeito por ela. Há dias em que a tristeza ela está derramada sobre você e você não tem obrigação de ser feliz. É preciso saber viver. Mas quando ela se prolonga demais, tem que acender uma luz. E há algumas formas de você fisicamente controlar a tristeza. Sim, porque o nosso corpo ele é tão inteligente, minha gente, que ele é capaz de produzir substâncias que expulsam a tristeza de nós. Que a tristeza é um estado químico. Então, se eu tenho uma química que me entristece, o meu corpo também é capaz de produzir uma química que me alegra. Bom, uma atividade física. Por que às vezes as pessoas comem chocolate? Porque o chocolate tem algumas substâncias capazes de provocar a alegria, a satisfação. Mas é claro, deixa pneu na gente. Você fica feliz, mas cheio de pneu. Então a gente não precisa comer o chocolate. Você pode produzir a química da alegria. A atividade física, por exemplo, provoca. Se você tem o hábito de regularmente fazer atividade física, você já tem uma vantagem muito grande sobre quem não faz. Porque tristeza todos nós temos. Motivos para ficar chateados todos nós temos. Eu me lembro que uma vez a minha mãe chegou lá em casa e falou, o médico falou que eu não posso ter contrariedade, gente. Eu falei, então nós vamos ter que matar a senhora, porque não tem... Quem que vive sem contrariedade? Eu também gostaria de chegar lá em casa e falar, gente, eu não posso ter contrariedade. Antigamente o povo falava isso. Chegava em casa e dava essa notícia, não posso ter contrariedade, mas não. Pois é, nós vamos ter que matar quem tem que ter esse negócio aí, porque contrariedade todos nós temos. Agora, por exemplo, se eu tenho as minhas tristezas derramando todo dia dentro de mim, tenho mesmo, não estou inventando. Pode falar, nossa, que vida boa que esse senhor tem, e mesmo assim fica triste. Pois é, vem ver o que eu vivo nos bastidores. Então, a tristeza vem, mas eu tenho aqui minhas armas para poder produzir uma química dentro de mim que seja capaz de varrer a tristeza, encaminhá-la, diminuir o poder dela sobre mim. Para isso você precisa ficar atenta aos alimentos que entristecem e os alimentos que alegram. Sim, nós temos alimentos, e a gente já falou aqui muito com a doutora Gisela. Se você vai a um nutricionista, pergunta para ele. Faça essa pergunta. Quais são os alimentos que eu sei que podem prejudicar a produção da minha serotonina, ou que vão prejudicar a produção da minha alegria, para falar mais simples? E quais são os alimentos que vão me nutrir, que vão me dar condições para eu
trabalhar por dentro para expulsar aquilo que está no meu coração. Gente, o nosso organismo é muito inteligente, mas ele não aceita desaforo. Justamente por ser inteligente, o organismo não agente não aceita desaforo. Viver errado durante muito tempo, não fazer as coisas que a gente sabe que são as mais certas, não optar pelos alimentos mais saudáveis, por uma vida mais saudável, menos dependente de tudo isso, para que a gente durma melhor, a gente evitar essa porcaria muito próximo da hora do sono, de você desgrudar um pouco dessa tecnologia que estimula o tempo todo, você criar alguns rituais que lhe favoreçam viver um pouco mais a vida interior. Tudo isso lhe ajuda, mas se você não faz, o organismo cobra. Volto a dizer, ele não leva desaforo, ele é justo. Então, da mesma forma como um dia você foi cuidado pela sua mãe, você aprendeu a se cuidar. Você não pode ficar agora negligenciando o cuidado que você precisa ter com você. Se você hoje está vivo é porque muita gente aceitou cuidar de você quando você não podia ser cuidado por você mesmo. Agora chegou a hora de você retribuir. Olha, eu não tenho mais necessidade que me dê banho, eu não tenho necessidade mais que alguém corte minha unha, eu não tenho necessidade que alguém me faça comer isso e aquilo. Eu tenho que livremente procurar o melhor caminho, aquilo que de fato vai me deixar mais saudável, perder uns quilos, para ficar mais leve, fazer de tudo para que a minha rotina contemple a experiência de ser amado por mim. Eu me amo e eu preciso cuidar de mim. Porque quando eu me amo e cuido de mim, eu estou fazendo justamente o amor de Deus repercutir na minha vida. O amor que Deus tem por mim, o cuidado que Ele tem por mim. Recorde-se do primeiro bloco. Nós falamos, o amor de Deus está no antes de tudo. Ele me ama aqui o tempo todo. Mesmo quando eu sou ruim, Deus não deixa de me amar. Então eu me sentindo amado por Deus, eu me sinto motivado a me amar, a me cuidar, a querer o melhor para mim. Sim, assumo esse amor de Deus na minha história como um incentivo ao amor que eu preciso ter por mim, ao respeito que eu preciso ter pelo meu corpo. Você não pode desrespeitar o seu corpo. Você não pode esquecer que ele tem regras, que ele tem uma inteligência, que quando não é respeitada, ele adoece. Ele é tão generoso que às vezes ele aceita os seus erros durante longos anos, mas uma hora ele cansa. O nosso corpo é muito generoso. Ele se regenera sempre, mas uma hora ele cansa. Uma hora ele não dá conta. Os ataques são tantos, os ataques através da alimentação, através dos maus hábitos, são tantos que ele se cansa, ele adoece e ele morre. Morrer todos nós vamos morrer, mas vamos morrer de velhinho, bem cuidados, bem alimentados, bem nutridos, elásticos, não travados. Sim, porque é no corpo que nós expressamos o respeito que temos por nós. É aqui. Não estou falando de você ser lindo, maravilhoso, esses modelos que estão lá no Instagram. Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando de vida saudável, de você estar confortável em você, de você saber que você está fazendo escolhas que são favoráveis à saúde do seu organismo. Da mesma forma como sua mãe fez um dia com você, escolhendo o que era melhor para a sua saúde, para você. Hoje, você livremente faz essa escolha. Eu quero viver de acordo, eu quero estar, construir a minha vida, construir a minha rotina, sob a mística do amor de Deus por mim. Ele me ama, Ele me quer. Então, tudo o que eu fizer, tudo o que eu escolher, que seja para manifestar o meu desejo de querer o mesmo que Deus quer para mim. Sim, porque em última instância, é isso que nos salva. É a gente querer para nós o mesmo que Deus quer para nós. Você querer para você o mesmo que Deus já quis para você. E você se rodear de pessoas
que também queiram para você o mesmo que Deus quer. Derrame o Deus Todo-Poderoso sobre nós a bênção e a proteção do céu. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.